Pessoal, então agora indo para o nosso capítulo 4, né, da nossa apostila, hoje nós vamos falar aqui sobre algumas distribuições, né, que são muito importantes aí na inferência estatística. Então, nos capítulos anteriores, a gente estudou aí alguns conceitos fundamentais da teoria da probabilidade, não foi isso? E as duas leis de amostragem, que é a lei dos grandes números e o teorema do limite central. Quando a gente viu o teorema do limite central, o que a gente observou lá? Que a distribuição da média amostral, ela tende a ser normal quando o tamanho da amostra é suficientemente grande. Vocês lembram lá do 30? Então, quando o tamanho da amostra passa de 30 ali para cima, você já começa a considerar a distribuição das médias, né, como uma distribuição normal. Então, a gente pode utilizar a distribuição normal para calcular, por exemplo, probabilidades. Então, é isso que explica por que a distribuição normal, que a gente vai estudar aqui agora, ela é muito importante na inferência estatística, tá? E nesse capítulo também, a gente vai ver a distribuição de t-student, que é outra distribuição que também é muito importante. Por quê? Ela vai abranger os casos onde o tamanho da amostra é menor que 30, tá? Então, se o tamanho da amostra for menor que 30, a gente vai usar a distribuição t-student para calcular a probabilidade. Se o tamanho da amostra for maior que 30, a gente já pode entender que aquilo ali tendeu para normal e que a gente pode usar a distribuição normal padronizada, tá? Então a gente vai ver essas duas distribuições aqui a partir de agora. E a gente também vai ver alguns conceitos essenciais como z-score, p-valor, aquele famoso p, né, que a gente fica sem saber o que é. Agora vocês vão entender exatamente o que significa o p, tá? É o nível de confiança e também graus de liberdade. Então vocês vão conseguir entender todos esses conceitos aqui. E a gente precisa muito entender isso aqui, porque na hora que a gente fizer o teste de hipótese, a gente vai ter que interpretar esse teste e a gente vai precisar conhecer isso aqui, tá? Tanto o teste de hipótese quanto o intervalo de confiança, eles se baseiam nisso aqui. Então vamos lá, vamos começar pela distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana. Tá? Essa distribuição, gente, ela aparece naturalmente em inúmeros fenômenos do mundo real. Por exemplo, quando a gente vai estudar a altura das pessoas, se a gente pegar uma sala ali de alunos e começar a estudar a distribuição ali das alturas, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a distribuição das alturas dos alunos ali, ela segue uma distribuição normal. Tem um aluno que está na média, tem uns maiores, uns menores, mas isso está sempre variando em torno dessa média. E quando você faz o histograma ali, faz o gráfico, distribuição de frequência, você vai ver que isso vai formar uma imagem parecida com essa aqui, ó, da nossa figura aqui, ó, em forma de sino. Tá? Uma das coisas que caracteriza a distribuição normal é exatamente esse formato em forma de sino, tá? Simétrico em torno da média. Então a gente vamos com calma aqui, tá? Então a distribuição normal é uma distribuição contínua. Por que é uma distribuição contínua? Porque a variável x aqui, ó, no meu eixo, ela pode assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Então é uma distribuição contínua, não é isso? Então a gente não tem probabilidade pontual, a gente tem probabilidade intervalar, né? A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores aí, tá? E, e a representação gráfica em forma de sino, né? Como eu já falei, e os dois parâmetros que a gente precisa para definir essa distribuição é o μ e o desvio padrão sigma. Então, se você tem a média, nesse caso dessa distribuição que eu coloquei aqui no exemplo, olha, a média dela é zero, olha. Ela está aqui exatamente no eixo y, olha. Até coloquei aqui a média, ó. Média zero e desvio padrão 1. Tá? Então formou essa imagem aí. Mas se eu tivesse uma média diferente, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui uma média 2. A minha distribuição ela vai correr no eixo x. Se eu colocar aqui um 4, por exemplo, olha, o que aconteceu? A distribuição ela andou no eixo x. Então a média ela vai me dar o centro ali da distribuição. Tá? E o que o desvio padrão faz? O desvio padrão, se eu aumentar ele aqui a 2, o que acontece? Olha, a minha curva fica mais achatada. Olha. Então é uma distribuição que a probabilidade dela está mais achatada, está mais espaçada, não é isso? Quanto maior o desvio padrão, menor a precisão, vocês lembram? Você tem mais um intervalo maior. Se eu aumentar mais o desvio padrão, passa para 3, olha, fica mais achatado. Deixa eu voltar aqui a média para zero para facilitar a visualização. Olha. Então aqui, se eu colocar um desvio padrão 4, e se eu colocar um desvio padrão menor, 0,5? Então eu vou ter mais precisão. Olha, a minha imagem azul, ela ficou mais achatada. Então o desvio padrão, ele faz isso com essa curva. Ele achata ela, ou então estreita.
tá? Ele pode estreitar ou alargar ela. Curvas mais estreitas, eu tenho mais precisão. Curvas mais alargadas, eu tenho menos precisão, tá? E lembrando que a curva vai sempre se distribuir em torno da média. Se eu colocar uma média de menos 2 aqui, ó, minha curva vai andar para a esquerda aqui no eixo X, não é isso? Então, gente, essa é a nossa distribuição normal. Só que eu também tenho uma distribuição normal que é padronizada. Essa distribuição normal padronizada, o que, que ela é? Nada mais é uma distribuição que tem média 0 e desvio padrão 1, que é essa curvinha azul aí, que é essa curvinha dos pontos pretos, né? Que está preenchendo aí, tá? E a gente vai ver aqui também na disciplina o que? Que essa área azul, ela é a probabilidade, tá? Então, esse espaço azul aqui, essa área, ela é a probabilidade. Então, se eu tenho aqui apenas metade da minha curva em forma de sino preenchida, significa que eu tenho o quê? 50% de probabilidade. Olha aqui, olha. Tem a conta aqui, olha. 50% de probabilidade. Tá? Então, com essa introdução, vamos seguir aqui agora para a gente conseguir entender mais um pouquinho sobre distribuição normal. Então, essa distribuição, gente, ela tem uma função de densidade de probabilidade, tá? Da distribuição normal, ela é dada por essa fórmula aqui, olha. F de x, né, é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π, vezes o i, né, que é o número de Euler, elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela nos dá a distribuição de probabilidade, tá? Onde x é uma variável aleatória que pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. μ é a média da distribuição. Sigma, o desvio padrão. O i é a base do logaritmo natural, né, que é o número de Euler. Também que é igual a 2,71828, tá? É uma constante. Da mesma forma, eu copio uma constante, que é 3,141516, né? E assim vai. Então, a distribuição de probabilidade ela é dada por essa fórmula. Então, essa fórmula ela descreve a densidade de probabilidade da variável x, sendo utilizada para calcular probabilidades em intervalos. Então, você vê, aqui nessa distribuição normal, a probabilidade é dada por intervalos. Tá? Então, eu posso saber, por exemplo, vamos calcular um intervalo aqui, olha. Vamos colocar aqui o z, vamos supor que o z fosse menos 1,96. E o z positivo aqui, 1,96. Olha, me deu uma probabilidade de 95%. Vamos colocar um número menor para facilitar. Olha. Vamos colocar 1 e menos 1. Então, entre 1 e menos 1, eu tenho 68% de probabilidade. 68,27%, né? Está aqui embaixo, pessoal. Então, entre 1 e menos 1, eu tenho 68,27% de probabilidade do fenômeno acontecer. Tá? Então, a gente consegue, vocês já viram aqui que a gente consegue calcular a probabilidade, né, de eventos através da distribuição normal. Tá? No caso aqui eu estou usando a normal padronizada. Né? E aqui, olha, a gente tem a anotação. Tá? A anotação é essa aqui. Ó. E como é que a gente lê ela? Ó? X tem distribuição normal. Né? X, tio normal. Né? Então, X tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? Tá até aqui, olha, como é que a gente lê, ó, para vocês aprenderem a ler essa notação aí, tá? Qualquer variável terá distribuição normal? A resposta é não. Então, gente, a gente falou aquele caso da distribuição do evento do dado. O evento do dado tem uma distribuição uniforme, vocês lembram? Então, aquela distribuição lá não tem uma distribuição normal. Agora, a média dos lançamentos, se vocês lembrarem, a média dos lançamentos dos dados, né? Pelo teorema do limite central, né? Ela vai tender a uma distribuição normal, tá? Então, nem toda distribuição, gente, nem toda variável aleatória, ela tem distribuição normal. Então, para a gente poder falar assim, olha, eu quero calcular a probabilidade de uma variável aleatória. Se eu quiser usar a normalidade, primeiro eu tenho que testar para saber se ela é normal ou não, se ela segue distribuição normal ou não, né? Uma das formas de eu saber se ela segue é o seguinte, aplicando lá o teorema do limite central, tá? A gente pode saber que a distribuição das médias
ou das proporções, né, vai tender à normalidade, mesmo que a variável não seja uma variável que tem distribuição normal. Pelo teorema do limite central, a distribuição das médias e a distribuição das proporções vai ter. Então eu posso aplicar. Tá? É muito importante linkar aquilo lá com isso aqui agora, né? Linkar o teorema do limite central com a distribuição normal. Então aqui vamos falar agora de algumas propriedades da distribuição normal. Aqui, olha. Propriedades da distribuição normal. Então, primeiramente, ela tem formato de sino, né? Vocês já estão vendo aqui no gráfico, né? Essa nossa linha aqui preta, né? Vou até preencher aqui, preencher o gráfico também. Então a gente tem essa linha preta aí, está preenchida de azul, tem um formato de sino. Então ela parece que é uma distribuição normal, não é isso? Ela é simétrica em torno da média. Então aqui, olha, vamos ver aqui no meu gráfico aqui, olha. A média que eu coloquei aqui, olha, média é 0. Então, ela está simétrica em torno da média. Olha, a gente vê que um lado e o outro do eixo x são iguais. Então, a distribuição normal é simétrica em torno da média. A probabilidade da variável x assumir um valor dentro do intervalo específico é determinada pela área sobre a curva de densidade do intervalo. Tá? O que está falando aqui? Que essa áreazinha aqui, olha, azul, ela me dá a probabilidade. Nesse caso aqui, olha, eu estou com quase 100%, né? Entre 4 e menos 4 dá quase 100%. Mas se eu colocasse aqui, olha, até 0, deixa eu colocar o 0 aqui. Até 0, o que eu vou ter? 50% de probabilidade. Não é isso? Então, o que está falando aqui nessa propriedade? Olha, que a probabilidade de uma variável x assumindo dentro de um intervalo específico é sempre determinada pela área sobre a curva de densidade. Então, essa área azul aí, ela vai me falar a probabilidade, né, associada à variável x, a variável aleatória x. Tá? Olha, variável aleatória. Ela é unimodal. Por que ela é unimodal, gente? Olha, vamos pensar aqui comigo. Olha. Vou olhar para o desenho aqui. A gente só tem esse valor aqui, olha, que é 0,4, com maior frequência, não é isso? Ele está aparecendo com maior frequência no eixo y, não é isso? Olha lá, no eixo y, ele é o que está com maior frequência de probabilidade. Então, eu só tenho uma moda. A moda não é o valor que aparece mais? Então, eu só tenho uma moda, tá? Que é igual a μ. Então, a moda, no caso da distribuição normal, é igual a μ, que é a média. E a gente também é a mediana. Por que a mediana é igual à média? Porque justo a média está dividindo o conjunto em duas partes iguais, não é? Se ela é simétrica, eu tenho metade dos dados de um lado da média e metade do outro, né? Então, o zero, que é a média no meu caso ali, está dividindo esse grupo em dois. Então, de um lado da distribuição eu tenho 50% de probabilidade, do outro lado eu tenho 50% de probabilidade, tá? Então, a média, a mediana e a moda coincidem no centro da curva. A área total de menos infinito até mais infinito vai me dar uma probabilidade de 100%, né? E devido à simetria em torno da média, a área da curva à esquerda, de menos infinito até μ, e a área direita tem 50% de probabilidade, foi o que eu já mostrei, né? Se eu quiser pegar aqui, ó, a área esquerda, que é essa área azul, aqui embaixo aqui, ó, ela tem 50%. Se eu pegar a área direita, vamos colocar a área direita aqui, né? A área direita também tem 50% de probabilidade. Então, essa é outra propriedade aqui da distribuição normal. Tá? Propriedade conhecida, a gente tem uma propriedade que é conhecida como regra empírica. Tá? Essa aqui é muito importante também aqui na estatística. Regra empírica ou regra 68, 95, 97, 99.7. Tá? O que essa regra aqui vai falar? Olha, justamente isso aqui, olha, está no gráfico aqui embaixo. Olha. Ela vai falar que 68,26% da distribuição de probabilidade está entre um desvio padrão à esquerda e à direita. Então aqui, olha, menos um S e menos um S, né? O S aqui está a notação de desvio padrão da amostra, né? Poderia ser sigma, né? Mas aqui está como S, mas desvio padrão, porque está considerando a amostra. Então, no caso aqui, olha, menos um desvio padrão e mais um desvio padrão está dando 68% de probabilidade, né? Vamos ver aqui se a gente colocar aqui, olha, 1 e menos 1. Olha lá. Coloquei o 1 e menos 1 aqui, olha, Z1 e Z2 no eixo X, né? 1 e menos 1. Está dando o quê? 68% de probabilidade, com um desvio padrão. E se eu mudar isso aqui para 2? Olha, olha aqui no gráfico aqui, olha. Entre dois desvio padrão, então 2 desvio padrão à esquerda e 2 desvio padrão à direita,
eu tenho 95,44% dos dados, né? Vou trocar aqui no meu gráficozinho aqui, olha. Então, olha, 95,45, arredondou ali, né? Então, entre dois desvios padrão, eu tenho 95% da probabilidade, 0,44. E vamos colocar agora 3 desvios padrão, para a gente dar uma olhada aqui, ó. 3 desvios padrão, eu tenho 99,74, 73, né? Arredondou ali. O meu não arredondou, não. Então, gente, essa é outra propriedade muito importante da distribuição normal. A gente consegue saber dentro de quantos desvios padrão, né, a gente tem determinada probabilidade. Só para deixar claro aqui para vocês, né? A probabilidade da variável assumir determinados valores em um intervalo é dada pela área sobre a curva. E como é que a gente calcula a área na matemática, né? A gente usa aqui a integral, né? Então, qual seria a fórmula para calcular a probabilidade, ou essa área azul, né? Se eu colocasse o x aqui, ó, x ou z, né? Se eu colocasse o z 1 e 1, colocar 1 e menos 1. Se eu colocasse ali menos 1 e 1, como é que ficaria minha fórmula? Olha, probabilidade é igual integral de menos 1 até 1 de f de x dx, né? De f de x dx. Então, essa seria a minha... no caso aqui de menos 1 até 1, no caso da normal padronizada, ia dar 68,27. Então, gente, eu vou mostrar para vocês que antigamente, como a gente não tinha um software para calcular isso tão fácil, né? Não tinha um calculador e tudo mais, as pessoas usavam uma tabela, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que era a tabela, eu vou ensinar como é que olha, mas eu acho que é algo que vocês não vão usar mais, né? Principalmente no curso de Big Data, né? Todo mundo vai usar um software para calcular isso aqui, tá? Então a gente não precisa saber integral, a gente precisa saber que a probabilidade ali está associada ao integral e que a gente tem formas de calcular isso aí, até no Excel calcula, no Calc lá do Google, é muito simples. Então, mas eu gostaria que vocês soubessem que essa área aí, olha, ela é calculada através de uma integral, tá? E a gente tem a distribuição normal padrão. O que é a distribuição normal padrão? É justamente essa que eu coloquei aqui para vocês, olha, que a média é 1, né? O desvio padrão é 1, tá? E ela me dá, eu tenho uma tabela para as probabilidades dela. Então, para a distribuição normal padrão, a gente usa uma tabela para calcular a probabilidade dos eventos. Então, antigamente, como a gente não tinha tanto software para fazer igual hoje em dia, a gente usava a tabela, tá? E vamos supor que eu tenha uma distribuição que não é padrão. Eu tenho uma distribuição assim, olha, que a média não seja 0 e que também ela não tenha um desvio padrão 1, que ela tenha um desvio padrão 0,7. Como é que eu calculo a área dessa aí? Eu teria que calcular através da integral, não é? Então, como que a gente faz na matemática? A gente transforma essa distribuição aqui, essa curva azul, numa distribuição padrão, que a gente fala de padronizar. Vocês já devem ter ouvido falar assim, ó, padronizar os valores. É transformar, o que é esse padronizar? É transformar uma distribuição que não é a normal padrão para uma distribuição que é a normal padrão. Por quê? Para a normal padrão, eu tenho uma tabela de distribuição de probabilidades, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Para fazer isso aqui, a gente usa o famoso Z-score, que você já deve ter ouvido falar, né? Então, aqui, olha, embora exista infinitas distribuições possíveis, com diferentes médias e desvio padrão, né? Igual eu coloquei aqui uma média 2 e desvio padrão 0,7, né? Poderia ser um desvio padrão 0,6, poderia ser uma média 3, né? Então, assim, a gente tem infinitas distribuições com diferentes médias de padrão. É muito útil trabalhar com uma forma padronizada, para a gente poder calcular as probabilidades, tá? Então, essa forma é chamada de distribuição normal padrão, tá? O que é a distribuição normal padrão? É aquela que possui média, vou colocar aqui no gráfico aqui, ó, média 0, né? Então ela é simétrica em torno do eixo Y, e desvio padrão 1, tá? Então, quando falar distribuição normal padrão, é uma distribuição normal que tem média 0 e desvio padrão 1, tá? Ela vai de menos infinito a mais infinito, né? E ela distribui sua probabilidade aí dentro desse gráfico aí, tá? Então, essa que é a distribuição normal padrão. A notação dela é essa aqui, olha. Distribuição Z. A gente chama ela de distribuição Z. Por isso que vem esse nome aqui, Z-score, tá? Porque ela é padronizada, então deu esse nome aqui para ela de Z. Então, a notação, ó, Z tem distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1,
tá? A gente colocou aqui ó, como é que lê, né? Pra vocês pegarem essa forma de ler aqui, que a gente às vezes confunde. Tá? E como é que agora eu faço, gente, para pegar algo que não está distribuído normalmente e transformo, que é essa azul aqui, né, e transformo ela nessa aqui, olha, na normal padrão, tá? A gente usa esse famoso z-score aqui, ó. Então, como é que a gente faz, olha? Então, gente, para mim poder transformar isso aqui, eu uso esse famoso z-score. Então, aqui, olha, para transformar qualquer variável normal em uma variável normal padrão, a gente utiliza o z-score. O que é o z-score? Essa formulazinha aqui, olha. Eu pego o x, a distância do x até a média, e divido ali pelo desvio padrão. Tá? Você vai ficar muito claro no exemplo. Onde x é o valor observado, μ é a média, e sigma é o desvio padrão, né, da população. Então vamos lá. Ao patronizar os dados, transformamos a variável original, né, o x, esse x aqui é a variável original, a gente transforma, aqui no meu gráfico, aqui, né, no azul aqui eu tenho valores aqui, né, que estão fora desse intervalo aqui da normal. Então aqui, ó, ao padronizar os dados, a gente transforma a variável original em uma nova variável, com média 0 e desvio padrão 1, permitindo utilizar a tabela, tá vendo? A gente faz isso aqui principalmente para utilizar a tabela. Aqui eu coloquei mais um gráficozinho, mostrando como é que a distribuição das probabilidades fica, né? De acordo com esse gráfico aqui, olha, que eu tinha mostrado em cima aqui, né? Deixa um gráficozinho aqui mais bem ilustrado, já no normal padrão. Tá? E como é que eu faço essa normalização? Olha, deixei um exemplo aqui. Olha. Suponha que a altura média de uma população seja 1,70 m, com desvio padrão 10. Então, olha, eu tenho uma distribuição normal, só que a média é 1,70 m e o desvio padrão é 10, então não está normal. Eu quero transformar isso aqui para normal. Então, se uma pessoa tem a altura x, 1,85 m, o z-score será... Qual que será o z-score? Basta eu vir aqui, né, jogar na formulazinha do z-score. O z-score ele é o x menos o μ sobre o z padrão. No caso aqui, olha, o meu x 1,85, o meu μ 1,70 e o meu z padrão 10. Vai dar 1,5. Isso significa que a pessoa está 1, aí quando eu trouxe para normal, significa que a pessoa está 1,5 de z padrão positivo, né, acima da média. Então está acima da média, não é isso? A média é 1,70, essa pessoa está 1,5 de z padrão acima ali da média em relação à altura, tá? Para a distribuição ali daquela classe. Vamos dar um exemplozinho aqui de novo, olha. Outro exemplo. Agora eu tenho um exemplo aqui que é o seguinte, olha. A distribuição da altura dos alunos do CESP 2024 é uma distribuição normal. Então eu já sei que é normal. A média é 1,65 e o desvio padrão é 5. Aqui pede para a gente calcular a probabilidade de um aluno sorteado na turma ter altura entre 1,62 e 1,74. Então, o que a gente está falando aqui, olha, eu estou pedindo a probabilidade de um intervalo, não é isso? Como a gente falou, a gente não tem probabilidade para pontual, não é isso? A probabilidade de um ponto aqui só, ela é muito pequena. Quando a gente vai tendendo para o ponto, esse ponto vai ficando tão pequeno, não é isso? São infinitos valores, que a área tende a zero, não é isso? Então a gente não tem probabilidade pontual, a gente calcula a probabilidade de intervalo. Então esse exemplo aqui, gente, é um exercício clássico de cálculo de probabilidade, né? Utilizando a distribuição normal. Isso aqui, assim, toda aula de distribuição normal a gente vai ter um exemplo desse aqui. Então aqui, olha, eu tenho uma turma do CESP, né? Que a média é 1,65 e o z padrão é 5. Eu quero saber a probabilidade daquela turma ali, se eu sortear qualquer aluno daquela turma ali, qual que é a probabilidade de eu falar assim, olha, a altura dele está entre 1,62 e 1,74. Eu quero saber qual a probabilidade de eu sortear e a altura está nesse intervalo, né? Um intervalo. Então, igual eu falei, antigamente a gente não tinha aqui o software para calcular, né? O que a gente fazia? A gente primeiro trazia para normal padrão. Tá? É o que nós vamos fazer aqui agora, olha. Então, a probabilidade ela é dada pela integral, não é isso? Que calcula a área, não é? Então, como é que seria essa integral? Probabilidade é igual a integral de 1,62 a 1,74 f de x dx, com a minha função de densidade de probabilidade.
como não existe solução analítica simples para integral, não é necessário saber calcular a integral, porque é uma tabela chamada tabela normalizada, que eu falei com vocês. A gente pode olhar isso aqui na tabela, mas primeiro na tabela, primeiro eu tenho que normalizar esses valores, tá? Para utilizarmos a tabela, então, como é que eu vou conseguir normalizar? Eu aplico o z-score, né? Então vamos lá, olha. Para 1,62, se a média é 1,65, 1,62 menos 1,65, dividido pelo desvio padrão ali, que é 5, vai dar 0,6. Então, eu teria aqui, ó, menos 0,6, até colocar no meu gráfico aqui, ó, menos 0,6. Vou calcular agora o outro ponto, né? Deixa eu só colocar no padrão aqui também, ó. Vou colocar então média 0, né? Tô normalizando, olha, média 0, desvio padrão 1, né? Eu tenho aqui o z menos 1,60, menos 0,6, e o outro z, 1,74 menos 65 dividido por 5, eu vou achar aqui 1,9, né? 1,90. Então vamos calcular aqui, olha, 1,90. Então, qual que é a probabilidade desse evento, desse aluno sorteado ter a altura entre 1,62 e 1,74? É a mesma probabilidade entre menos 0,6 e 1,95. Que olha, o meu HTML aqui já me deu, que eu coloquei para ele calcular, né? 69,70. Tá vendo a probabilidade? Agora vamos ver como é que a gente calcula isso aqui olhando na tabela, tá? Então, se o meu z deu menos 0,6 e 1,90, como é que eu olho isso na tabela? Vamos lá. Então, para mim olhar na tabela, aqui vai ter um macete. Olha esse gráficozinho aqui, tá até meio cortado aqui, ó, onde meu mouse está passando. Essa tabela aqui, ela me dá metade das áreas, tá? De um lado ou do outro da simetria ali. Então, quando eu vou calcular, por exemplo, a probabilidade de x ou de z, né, z-score, ser 0,6, para essa tabela aqui, tanto faz se é positivo ou negativo. Ele sempre calcula a partir da média, tá? Porque a gente lembra que é simétrica? A probabilidade de menos 0,6 e a probabilidade de 0,6, né? Entre 0,6 e 0 e menos 0,6 e 0 é igual, é simétrica. Então, como é que a tabela calcula? Olha, ela vai fazer isso aqui. Eu vou colocar no gráfico e mostrar para vocês na tabela. Olha. É de 0 até 0,6. Olha lá, quanto que deu? Olha, 22,57. Como é que eu olho na tabela, tá? Então, como eu tenho 0,6, a gente olha assim, ó, 0,60. A gente olha como se fosse com duas casas decimais, tá? Então, as duas primeiras casas decimais, o 0 e o 6, eu vou olhar aqui na coluna. E a terceira casa decimal, a terceira casa, né, que é a segunda decimal, eu vou olhar aqui nas colunas. Então, a probabilidade de ser 0,6, que é entre 0 e 0,6, que aqui no meu exercício aqui deu 22, ela está aqui, olha. 0,6 aqui na coluna e 0 aqui 0,6 aqui na linha e 0 aqui na coluna, olha. Aqui, ó, vou apontar com o mousezinho aqui, ó. 0,2257, tá vendo? Então, eu achei esse pedacinho aqui, olha. Só que o que o exercício me pede? Ele não me pede esse pedacinho aqui. Ele me pede um intervalo de menos 0,6 até 1,9, não é? E qual que é a probabilidade de 1,9? Então, eu vou ter que pegar esses 22 aqui, que é esse pedaço aqui, e somar com de 1,9. Vamos ver de 1,9 aqui quanto que dá, olha. 1,90 aqui, olha. Tá dando 47,13, não é isso? 47,13. Vamos olhar aqui agora na tabela, olha. Como é que eu olho 1,9 na tabela? 1 e o 9, né? 1 e 9 eu olho aqui na coluna. E como a outra casa é 0, tá aqui, ó, 1,9 e 0. 0,4713, tá vendo? Então, esse pedaço aqui é 0,4713. Com esse outro pedaço aqui, ó, que é simétrico, né? Que é o menos 6,0, somando os dois, eu vou ter 69,70, que é exatamente o cálculo aqui, olha. 69,70, olha. Eu calculei a integral, né, de menos 0,6 até 6, mais a integral de 0 até 90, até 1,90, né? Que deu 22,57 na tabela, aquele primeiro cálculo que eu mostrei, e 47,13, que é o segundo cálculo que eu mostrei.
que deu exatamente os 69,7, tá? Então, gente, para esse exercício aqui, olha, a gente conseguiu calcular, né? Só relembrando, né? A probabilidade, né? Esse exemplo aqui, olha, de um aluno lá do CESP, que tem uma distribuição normal de média Mi 1,65 e de padrão 5, ele ter uma altura, se sortear um aluno, ele ter uma altura entre 1,62 e 1,74. Então, qual que é essa probabilidade? Eu sortear um aluno e a altura está nesse intervalo. Praticamente 70%, né? 69,70. Então, gente, é assim que a gente usa a distribuição normal para calcular a probabilidade, tá? A gente vai ter um intervalo ali, a gente vai poder padronizar. Se a gente tem uma amostra que ela tem distribuição normal, e a gente já viu pelo teorema do limite central que a distribuição das médias e a distribuição das proporções, ela tende a normal, né? Principalmente quando a amostra é maior que 30, não é isso? Então eu posso vir e aplicar a distribuição normal padrão para me calcular probabilidades, né, da minha amostra ali, tá? E com essas probabilidades, vocês vão ver à frente que eu vou estabelecer um intervalo de confiança. Eu também vou conseguir fazer os meus testes de hipótese, tá? Usando justamente essa distribuição normal aqui. Para finalizar aqui, né, a gente conseguir fechar, é importante falar sobre isso aqui também, que é a relação entre z-score, p-valor e nível de confiança, tá? São três conceitos diretamente relacionados aí, tá? Então, o z-score, ele padroniza valores, igual vocês já viram, né? Eu pego uma distribuição aqui, olha, vamos colocar uma distribuição aqui no meu gráfico aqui, olha. Vou colocar aqui de menos 4 a 4, só para fechar aqui meu gráfico. Então, só para lembrar, com o z-score, eu pego algo que não tem distribuição normal, né? Então, eu pego algo que não tem distribuição normal e transformo na distribuição normal. Como é que eu faço? Eu pego essa área azul aqui, que é uma distribuição, que quer trazer para essa área preta, né? Eu aplico o z-score e aplicando o z-score eu vou obter a minha distribuição. Eu vou conseguir transformar de minha distribuição aqui, que não era normal, em normal. A distribuição normal é aquela que tem média Mi e desvio padrão 1, não é isso? Eu transformo essa distribuição para normal, tá? Então, o z-score padroniza valores, tá? O p-valor, ele mede a evidência contra uma hipótese, né? Ele vai medir a evidência contra uma hipótese e a gente vai saber, por exemplo, assim, se eu tenho 99% de probabilidade aqui, ó, igual está aqui no gráfico aqui, ó, vamos colocar a probabilidade menor. Vamos supor que o meu evento tem a probabilidade de 97% ali, 97,2%. Então, se a probabilidade do meu evento é 97,72%, a probabilidade do meu evento não ocorrer, que seria a hipótese nula, ela vai ser pequena, não vai ser? Vai ser menos 3% ali, olha. Vai ser 2,28, né? 2,28. Então, o meu p-valor, ele vai ser aquele complementarzinho ali, tá? E o nível de confiança, o que é o nível de confiança? Ele mede, ele define a margem de certeza de estimativas, tá? Então a gente sabe a margem de certeza de algumas estimativas. Então eu deixei algumas notas aqui, olha, para facilitar, tá? Então aqui, ó, relação entre z-score e probabilidade. O z-score, ele permite determinar a área sobre a curva normal. Então com o z-score eu vou utilizar essa área aqui da curva normal, né, que eu já tenho a tabela ali para me olhar, né? Também hoje eu tenho o software, né, que corresponde à probabilidade de observar valores em determinado intervalo. Por exemplo, quando z igual a 1,96, corresponde a aproximadamente uma área de 0,975. Deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico aqui, olha. Então, o z-score entre 1 e 96. Então, vou colocar aqui, ó, 1,96 positivo e 1,96 negativa, olha. Eu vou ter uma área de aproximadamente, né? O meu gráfico aqui ficou com 2, tá vendo? Ele não calculou certinho, não, por causa da limitação aqui do HTML. Mas, deixa eu colocar ele aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, e dá um errinho aqui, mas aqui seria o resultado 97,5. Então, a área entre 1,96 e menos 1,96 vai dar 97,5.
Então, por que esse 1,96 vai aparecer muito nos exercícios? Vocês vão ver assim, olha, geralmente, gente, nos testes de hipótese que a gente vai aplicar lá na frente, é, os cientistas, né, eles aplicam um intervalo de confiança aí de 97,5, de 95 ou então de 90. Então, para mim, de 97,5, eu vou utilizar um z-score de 1,96, tá? Vocês vão ver, a gente vai repetir isso mais lá na frente. O p-valor é a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto, ou mais extremo que, obtido na amostra, né? Assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. Em testes estatísticos, quanto menor o p-valor, menor é a compatibilidade dos dados com a hipótese nula. Tá? Isso aqui é só para dar uma introdução, vai ficar difícil de entender só falando isso aqui, mas na hora que a gente chegar lá na frente, vocês vão conseguir entender que quando o p-valor, por que quando o p-valor ele é menor que 0,05, a gente tem evidência, né, contra a hipótese nula. E quando o p-valor ele é menor que 0,001, a gente tem uma evidência forte contra a hipótese nula, tá? Evidência forte, tá? Contra a hipótese nula. E o nível de confiança, igual eu falei, né? O adotado pela maioria dos artigos científicos que vocês encontrarem aí para ler, sempre que a pessoa utilizar isso aqui, ela vai utilizar um desses níveis de confiança aqui, olha, 90, 95 e 99. Via de regra, quase todo mundo utiliza 95, que é o meu z-score de 1,96, que me dá um intervalo de confiança de 95%, tá? 95, até um pouquinho mais ali arredondando, né? Mas é 95% de confiança. Então, por exemplo, o intervalo de confiança de 95%, ele utiliza aproximadamente um z de 1,96. Isso significa que a gente tem 95% da área de distribuição dentro do intervalo definido por mais ou menos 1,96 desvios padrão, né? Que a gente pode até colocar o 2 aqui, vou colocar o 2 aqui para facilitar, que o cálculo vai ficar certo, olha. Entre dois desvios padrão, vocês vão lembrar que eu falei lá no início, né? A gente tem ali, olha, 95,45%. Então, entre 1,96 desvio padrão, eu tenho exatamente os 95%, tá? De probabilidade. Então, esse intervalo de confiança 95, ele está associado a um z-score de 1,96. Vocês vão ver isso lá nos testes de hipótese. Então, de onde vem esse valor aqui, ó, 1,96 e outros, né? Que são esses aqui, olha. 1,64, 2,5. Ele vem exatamente da distribuição normal padronizada, né? Então, quando a gente fala assim, olha, o nível de confiança, olha, o nível de confiança representa a confiabilidade do processo de construção do intervalo. Então, falar que o nível de confiança é de 95%, o que significa isso? Olha, meu nível de confiança da minha pesquisa é 95%. Isso significa que, se a gente repetir o processo de amostragem, né, muitas vezes, se eu for repetindo a amostragem, repetindo, e for calculando ali a estatística daquela amostra, a gente tem 95% das amostras que eu pegar, elas vão conter o verdadeiro parâmetro populacional, tá? Então, assim, olha a mágica desse negócio aqui que é legal, olha. O que é um nível de confiança de 95%? Eu garanto que toda vez que eu repetir o processo de amostragem, eu tenho 95% de chance do verdadeiro parâmetro da população, o MI, se for a média, né, que a gente está calculando, a verdadeira média da população estar naquela amostra ali, tá? Por quê? Porque eu já criei um intervalo de confiança que me garante isso. Como que eu criei um intervalo de confiança? Através da distribuição normal padrão, tá? Então a gente vai trabalhar com o intervalo de confiança, vocês vão entender isso melhor. Mas então assim, ó, mais uma vez, ó, o nível de confiança de 95%, ele representa a confiabilidade do intervalo, né? Então eu construo um intervalo que ele vai me garantir isso. Então é porque eu construí um intervalo para um limite de confiança de 95 que eu posso garantir que toda vez que eu repetir o processo de amostragem, 95% das vezes que eu pegar aquela amostra e calcular a estatística dela, essa estatística, 95% das vezes, ela vai estar dentro daquele intervalo ali, o verdadeiro parâmetro, tá? Então, assim, isso é um resultado muito forte, né, que permite a gente construir intervalos de confiança. Por exemplo, quando a gente fala de uma pesquisa eleitoral, não fica assim, ó, o candidato A ele está empatado no nível, na margem de confiança de mais ou menos X lá que eles colocam? É isso aí. Eles podem garantir que naquela amostra que eles coletaram para fazer a pesquisa eleitoral, né,
O verdadeiro parâmetro, ele está dentro daquele intervalo de confiança, de mais ou menos 1 ponto, mais ou menos 2 pontos percentuais, não é isso que eles colocam? Então, toda vez que a gente tirar uma amostra na pesquisa eleitoral, a gente sabe que com mais ou menos 2 pontos ali, está dentro do meu intervalo de confiança, tá? Então, já dá para dar uma ideia de como usar o intervalo de confiança. E para terminar aqui, muitas vezes vocês vão ver isso aqui, olha, alfa sobre 2z. O que é isso aqui? Ó? Nível de confiança, alfa sobre 2z. O alfa é o nível de confiança. Então, quando eu trabalho com um nível de confiança de 95%, eu divido ele por 2. Por que eu divido por 2? Porque para mim ter 95% aqui, olha, na minha tabelinha normal padrão, vocês vão lembrar que eu mostrei que essa figurinha aqui, olha, ele pega do zero, a normal padrão, ela não pega intervalos, ela pega o intervalo sempre do zero até um número. Por que ela pega o intervalo do zero até um número? Porque é só multiplicar por 2, como ela é simétrica, eu vou estar entre o intervalo, né, de números iguais. Então, gente, aqui, olha, por isso que eu falo alfa sobre 2, essa tabelinha aqui pega alfa sobre 2. Então, se eu quiser falar aqui, olha, a largura ou amplitude do intervalo de confiança depende do nível de confiabilidade e do tamanho da amostra. Geralmente, a gente vai colocar aqui alfa sobre 2, vai me dar a cauda, né? Um lado da cauda. Então, por que eu estou falando alfa sobre 2? Ó, se eu colocar aqui, vou colocar um outro número menor para ficar mais fácil de ver. 1,5 menos 1,5 e 1,5. Então, entre menos 1,5 e 1,5, desvio padrão, eu tenho 86,64% de probabilidade, né? Então, se eu pegar aqui, olha, 100 menos 86, vamos arredondar aqui, 100 menos 86 vai dar 14, né? 14 dividido por 2 dá 7. Então, eu tenho 7% de probabilidade de um lado e 7 do outro, tá? Então, é o que vai sobrar aqui nessa figurinha aqui de baixo, aqui, olha, tá vendo aqui, olha? Para 95% de confiança aqui que está nessa área azul, da minha, onde estou passando o mouse aqui, olha, eu estou entre menos 1,96 e 1,96. Se eu tenho 95% de confiança aqui na área azul, eu tenho 2,5% na cauda esquerda e 2,5% que sobrou de probabilidade na cauda direita. A distribuição não é simétrica, por isso que a gente divide por 2, tá? Porque na hora de olhar a tabela sempre me dá o valor de 0 até alguma coisa para multiplicar por 2. É por isso que surge esse 2 aqui, olha, tá? A gente às vezes tem dificuldade de entender de onde que vem esse 2, é por causa da tabela, tá? Porque a tabela lá, ela divide, ela só me dá a área de 0 até alguma coisa. Então, para me calcular a área entre dois números, eu tenho que multiplicar por 2 aquele valor da tabelinha. Por isso que é alfa sobre 2. Quando eu falo no intervalo de 95% de confiança, eu olho na tabela, 95 por 2 vai dar o quê? Vai dar 47,5, né? 47,5. Então eu vou olhar para 47,5, né? Que é o alfa sobre 2, e depois eu multiplico por 2 para me chegar em 95, tá? Então é daí que surge esse 2 aqui, que faz muita confusão na cabeça da gente nas fórmulas, tá? Então aqui já fechando, né? A distribuição normal padrão, a área total equivale a 100% de probabilidade. Então, se queremos 95%, sobram 0,5 nas extremidades, né? 0,05, né? De probabilidade nas caudas, né? Que é o que eu falei aqui, a gente divide as caudas. Como as caudas são alfa é igual a 0,5, alfa sobre 2 é igual a 0,025. Tá? Então, por isso que surge esse alfa sobre 2 ali na tabelinha. Ou seja, 2% na cauda esquerda e 2% na cauda direita. Por fim, aqui um exemplo, né? Queremos encontrar o valor de z, tal que z seja 97,5 probabilidade, que corresponde ao ponto que deixa 2,5 em cada cauda, não é isso? Seria esse caso aqui, olha. Se eu tenho 95% na área azul, que é o z igual a menos 1,96, é o z 1,96, né? Vai me sobrar o que? 2% numa cauda e 2% em outra. Então, falar que eu quero um intervalo de confiança de 95% me implica um z de 1,96. Eu tenho que estar entre 1,96 e menos 1,96. Tá? Assim a gente fecha aqui a distribuição normal. Tá? Eu vou entregar para vocês. Esse HTML aqui, ele está lá no Moodle. Vocês podem trabalhar com ele e brincar. Tá? E também na apostila aqui tem a tabela para vocês darem uma olhada nela. Vários exercícios, gente, que eu coloquei para vocês, lá no exercício avaliativo, vai ser isso aqui, olha. Calcular a área. Dado um z-score, você calcular a probabilidade, dado uma probabilidade, você encontrar o z-score, e assim vai, tá?
E na próxima aula eu vou dividir essa aula em duas. A gente vai começar a estudar a distribuição TED Student. Tá? Até a próxima aí.